Mara, não é um pouco nervosa, mas um pouco preocupada, né? Desde quando o Romilda me convidou, que acho que tudo que eu faço no dia a dia é pensando em buscar as melhores palavras para poder passar para vocês, né? O tema, que é no caso que nós vamos falar hoje, quando ela passou para mim, eu acho que eu li umas 10 vezes assim, no celular, e vendo a importância que tem esse tema, né? Eu achei ele tão forte, que eu acho que a gente nasce e vai, à medida que a gente vai crescendo, que vai sendo educado, a gente vai sendo educado para poder viver nessa busca pela salvação, né? Nessa busca pelo lugar no reino dos céus. Eu achei tão forte como uma frase modifica toda a nossa maneira até de viver, toda a nossa maneira de pensar, que é: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Não é bem forte? Eu vou ler um pouco aqui, para poder a gente relembrar, né? Uma parte do Evangelho, certo? Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazei obras de iniquidade. Evangelho de Mateus. Todo aquele que, pois, ouve essas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo mestre, ou Senhor, se não segue os preceitos? São cristãos aqueles que ouvem por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões. São seus discípulos aqueles que passam dias em prece, e não com isso nem melhores e nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes. Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. E ele lhe responderá: Eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmenteis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de céu, Deus, é aquele que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. A palavra de Jesus são eternas, porque são a verdade.
Elas não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem sobre suas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que a violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Se eu falar muito rápido, vocês falam que eu estou apressada, viu? Para me empolgar muito e falar rápido. Mas deu para ouvir, né? Então todo mundo ouviu? Acho que sim, né? Quando eu li esse evangelho, veio assim duas importantes questionamentos. Que é, por que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus? É o nosso tema, né? E o que é necessário o homem fazer para conquistar o reino dos céus? Comecei também a pesquisar de onde vem esse evangelho, né? Que é quando Deus convivia com os fariseus, ao qual se afirmavam que os fariseus eram o que? Eles acreditavam ser os doutores das leis, né? Eles viviam as regras que eram impostas pela religião, como sempre sendo aquelas corretas. Eles valorizavam os exteriores, estavam sempre em orações na ponta da língua, viviam na aparência da perfeição. E o outro, que não seguia ele, era o quê? O pecador, né? O que não ia para o reino dos céus. Eles, por estarem ali jejuando, estudando, repetindo cada palavra, que no caso naquele tempo se usava, né, a Bíblia, repetindo orações, eles seguiam os mandamentos, não trabalhar nos sábados, toda aquela vida que entendemos como a correta, né? Era vista como que conseguiu o reino dos céus. Quem ia contra eles era aqueles que iam para o inferno. Que é onde entra no Evangelho, que é o questionamento deles, né? Não profetizamos em vosso nome, não expulsamos os demônios em vosso nome, não fizemos vários milagres em vosso nome. Era isso que eles questionaram, né? Quando Jesus falou essa parte do Evangelho, que não entra no reino dos céus quem diz Senhor, Senhor. Então questionaram isso. Se estão seguindo tudo corretamente, dentro do que a Bíblia fala, dentro do que acredita, dentro da oração, por que, então, que eles não vão para o reino dos céus? Esqueceram o mais importante. Tinha oração na ponta da língua, mas não tinha onde? No coração. Que é o que a gente vem observando bastante, né? As pessoas cada vez mais vivendo de aparências. Se a gente trazer para a vida da gente, vendo um pouco dos fariseus, é que a gente mais observa isso, né? Principalmente nas redes sociais. Eu acho que é uma publicação, eu não sei para vocês, mas particularmente para mim, acho que é uma coisa tão chata. A gente está sempre vendo as pessoas querendo viver de aparências, né? Sempre mostrando que aquilo que é o mais importante, não só a aparência física, a aparência psicológica, a aparência do que é a religião, do que é o ensinamento de Deus, que é o seguimento de Jesus, como se nós não estivéssemos fazendo isso. Não é isso que a gente percebe? Sempre naquela perfeição de estar seguindo tudo certinho. Eu até, quando eu fui estudando para poder falar, eu fui lembrando, né, de algumas coisas que a gente acaba convivendo. Quando a gente lê um pouco do Evangelho, a gente traz para a nossa vida, né? Eu fui colocando, aí eu até lembrei, que eu comentei com uma amiga minha esses dias, que a gente aqui mulher, né, a gente vê nas redes sociais as mulheres perfeitas, né? Aí eu até brinquei, digo, acho que deve ter robô dentro de casa, né? Porque a mulher de 7 horas da manhã está com os cabelos arrumados, está impecável e aparentemente deu conta de tudo. E a gente acaba até se colocando um pouco lá, mais embaixo, por não ter conseguido algumas coisas que a gente deveria ter feito naquele momento. Mas como é que essa pessoa está buscando aquilo, né? Como ela está buscando viver os preceitos de Jesus? Realmente é do coração
Ou é aquela aparência da perfeição? Que é o que traz o Evangelho no tempo dos fariseus, né? Que vem até hoje. A entrada do reino dos céus é para aqueles que cumprem a lei de Deus, seguindo os preceitos de Jesus, não só falando, reverenciando, né? Por atos que dignificam, mas pelas nossas atitudes. Atos exteriores de devoção, o que é posto para fora, o que é posto para ser visto, expressões bonitas, né? Falas bonitas, ser um sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, às vezes sacrificando, não vou dizer quem somos, né? Mas sacrificando o nosso viver em nome daquilo que é o princípio de Deus, sempre de Jesus. A Ele só é importante o que vem no nosso íntimo. E a gente pode estar sempre de aparência, mas para Ele não é engano, né? Eu não gosto para você, não para Ele não é engano porque é dentro do nosso coração. E é isso que a gente precisa buscar. A gente quer viver em busca desse reino dos céus, em busca dessa revolução, o que vem do nosso coração, não a aparência que as pessoas colocam, né? Então, o que é necessário conquistar esse reino dos céus? É claro que os estudos, os recursos intelectuais, morais, o que a gente vem buscando dentro do Evangelho, o que a gente vem buscando, estudando dentro do Espiritismo, ou dentro do que a gente vem trabalhando no nosso dia a dia, é importante, né? A gente chegar aqui, teve que ter um estudo lá no passado, não é isso? Do que a vida de Jesus foi, o que ele passou para nos mostrar hoje como viver. Então, o estudo é fundamental. Não é descartar o estudo. Ele vai ser o segmento para a gente seguir, né? Para a gente acompanhar, entender os mandamentos divinos. Mas, sem esquecer de sermos caridade e amor. Que é duas palavras pequenas e totalmente importantes no princípio de Jesus, que é o amor e a caridade. Então, não adianta a gente ler aquele mesmo monte de livro, né? Mesmo monte de estudo, tá sempre postando, que é o que eu vejo hoje. E não praticar. Oi? E não praticar. E não praticar. Eu até me lembrei que agora, minha profissão eu sou psicóloga. E eu acabei um pouco me afastando da psicologia por conta disso. Porque o mundo hoje quer que a psicologia seja a perfeição, né? A gente pode ver, estão esquecendo um pouco de viver quem somos, para viver na rede social, porque é o que tem mais abrangente hoje em dia nas nossas vidas, nas nossas vidas atuais, né? Estão fazendo a psicologia, não só psicologia, acho que como todas as outras profissões, como se aquela rede social, aquele mundo ali fosse o importante, né? É como se fosse, deixa eu usar a palavra para não assustar um pouco, é um desespero, eu vejo um pouco como um desespero. Mais de aparência. É um desespero por aquilo. É uma felicidade que às vezes a gente fica se perguntando por que será que essa felicidade não vem até mim? As pessoas, você não vê ninguém postar coisa ruim. Ninguém só posta felicidade, né? Né? Tirar uma foto e postar que a gente saiu mais ou menos na foto, não. A gente vai postar uma foto posta felicidade. Bonita, né? Então, a gente acaba um pouco se preocupando, mas aí, a partir dos estudos, foi o que eu vim pensar, analisar. A gente tem que se preocupar com o nosso, né? A gente está buscando o amor, a caridade, viver diante do que Jesus deixou para a gente. Por mais que afete, incomode, né? Lá fora, a gente está buscando nossa evolução. Porque quando a gente vem para o centro ou vem para um outro lugar, procurando evoluir, a gente vem para a gente, né? Às vezes é um pouco que a gente usa para poder a gente correr do que somos, a gente fala que vem para o filho, né? Vem para o marido, ou então estamos aqui ouvindo a palavra e pensando, eita, fulano deveria estar aqui, né? Mas a gente está aqui no momento certo, né? Então tudo que estamos aqui permitindo
é pra gente. E lembrando sempre de viver esse amor e essa caridade. O trabalho caridoso, ele é essencial. Mas se você também não estiver usando da empatia, acredito que de nada sirva, né? Quando a gente vem estudar o que Jesus traz pra gente, é viver pro outro. Parece um pouco difícil, né? Impossível. Mas o que ele traz é viver pro outro. O que ele viveu foi para quem? Para o outro. Quando a gente estuda muitos médios aí que marcou as nossas vidas, né? Que marca a história, viveu para quem? Para o outro, né? Nesse que a gente vê. Não viveram para eles. Viveram para o outro. Então esse que é importante. Então se a gente faz a caridade, se a gente está no estudo do Evangelho, se a gente está da nossa profissão, se a gente não se colocar no lugar do outro, vamos estar sempre naquela situação que a gente não vai evoluir. A gente precisa se colocar no lugar do outro, não para satisfazer nosso exterior, né? Dizer que somos melhor ou pior do que o outro. Mas se vem de Jesus, tem que despertar a emoção. Tem que despertar a compaixão. Tem que despertar a solidariedade. Senão, não estamos seguindo o preceito de Jesus. E aí eu volto no tema, né? Não entraremos no reino dos céus. Quando fala também um pouco dessa palavra, né? Não entraremos no reino dos céus. Fica parecendo que é só quando a gente vai desencarnar, né? Mas eu acredito que a gente está vivendo sempre aqui, no reino dos céus. Não é só quando a gente desencarna. Quando a gente vai viver sempre em função daquele desencarnar, tem que lembrar também do que a gente está aqui nesse momento, do que a gente vai também deixar para o outro, do que a gente vai viver para a gente buscar essa evolução para a gente. Porque estamos aqui é para evoluir, né? Para aprender. Os fariseus, eles viviam de aparência. Como eu falei, não só daquele tempo. Hoje, vivemos de aparência, infelizmente, a maioria das pessoas. Acreditando ser o melhor do que o seu irmão, ser o melhor do que o seu próximo. A gente vê isso o tempo todo, né? Eu até falei com o Vilmar antes de vir pra cá, né? Que a preocupação era essa. No falar, não querer... não falar coisas que saem do nosso contexto do dia a dia. Não querer ser melhor que ninguém. Até comentei, acredito que as pessoas lá muito mais estudadas o Evangelho do que eu, que ainda estou apenas iniciando, mas a busca da gente é essa, né? A busca pelo amor, pela caridade, não querendo ser melhor que ninguém, buscando sempre o nosso ser. Podemos ver muitos grupos também religiosos lá fora, não só dentro, né, da nossa comunidade, mas em outras religiões. A gente vê muitas pessoas colocando a religião, transformando a religião em área comercial. Que é preciso pagar pela alma, né? Pagar pela salvação. Mas o reino dos céus é o caminho do amor. É o nosso equilíbrio que vem do amor. O amor, tudo que for ser feito, e não somente o que convém naquela situação. Um exemplo que eu até coloquei aqui no papel, né? Eu estava pensando, eu gosto de estar escrevendo, gente, para poder não me perder, né? Aí eu escrevendo e pensando. No dia a dia, no meu dia a dia, nesse mesmo momento que eu estava escrevendo isso, eu lembrei, porque nessa semana eu faço parte de um projeto que ajuda animais de rua, né? Essa semana foi uma semana assim, que apareceu várias situações, vários casos. Aí quando a gente começou a pensar, muitas pessoas que estão ali, dentro, digamos, do padrão, né? A sociedade exige, da perfeição, mas que começa num simples ato a não viver o que Jesus ensinou. O preceito de Jesus, que foi naquele momento que eu estava vendo a situação dos animais, que a gente viu os maus tratos pelos animais, as pessoas naquela aparência
que está vivendo bem, mas algo que também faz parte de Deus, os animais, né? São seres vivos, são criaturas de Deus, nosso Senhor. Ok, os maltratos dos animais. Então as pessoas estão ali vivendo aquela aparência, acreditando que ele está sendo caridoso, porque a caridade que ele fez lá atrás foi com uma pessoa que é humano, no qual ele postou, no qual ele compartilhou, não é verdade? E quando chega em certos detalhes que as pessoas não estão vendo, é onde ele não faz. Vamos também trazer para a nossa realidade aqui dentro do Espiritismo. Muitos acreditam também por estar dentro do centro, né? Eu dou passe. Eu trabalho organizando mesas, fazendo atendimentos, em busca de doações, né? Estou organizando para as pessoas irem para o centro tal, estou convidando outras pessoas para poder trazer seu conhecimento, trabalho na desobsessão. Então vai buscando isso como se fosse a salvação, né? Mas será que a pessoa está fazendo aquilo em busca de disputar ou em busca da caridade e do amor? Então, esses são esses questionamentos que devemos fazer, né? O tempo todo. Estamos fazendo aquilo para os outros ou para si mesmo? E quando a gente faz para si mesmo, é que a gente está seguindo o caminho de Jesus. Mas se a gente faz para o outro, alguma coisa aí não está indo bem. O trabalho, eu falei do trabalho, né? Que é importante, faz parte das etapas. Por quê? Quando a gente vai estudar, ele muda os nossos pensamentos. Vem de outras encarnações, a gente está estudando nossas atitudes para poder a gente evoluir, modificar nossos padrões. A questão é, estamos fazendo para seguir os mandamentos ou para disputar? Se não vivemos os padrões de Jesus, essas aparências não garantem nada. O que garante se a gente aprender a amar. Nós precisamos aprender a amar. Eu acredito que o que mais falta é aprender o amor, né? O amor é uma palavra tão pequena, mas é um sentimento tão amplo de questão de amor. É a doação para o outro. É a gente viver se colocando no lugar do outro em busca dessa caridade dentro de tudo que a gente vive, tudo que a gente faz. Estamos aqui e o nosso coração às vezes não está nesse momento, né? Às vezes a gente vem a dizer que está vindo para o centro, mas contamos-nos para ir embora, né? Ou então no dia a dia desejando, tomara que aconteça alguma coisa, que não dê para ir, vou dar desculpa de que eu não fui por conta disso, daquilo. Mas a gente vive às vezes muitos momentos da gente, né? Poxa, para que eu aceitei isso? Não era isso que eu queria. Mas para mostrar que estamos vivendo aquilo, que estamos seguindo os caminhos de Jesus, estamos sempre aceitando. Muitos também estão participando de algum ato religioso, mas antes de sair de casa brigou com o marido, brigou com o pai, brigou com a mãe. Não é verdade? Quem era para tratar em casa bem, porque eu acredito que o amor, a caridade, começa dentro da nossa casa. Onde a gente nasce primeiramente, né? Onde a gente vai morar. Que é a nossa família que foi escolhida para a gente viver aquele momento, né? Viver aquela vida, foi escolhida aquelas pessoas. E a gente acaba achando que a caridade e o amor é para quem está de fora. Não acontece isso? Fulano está todos os dias aí no centro, está todos os dias ali procurando doação, está todos os dias ajudando o de fora e o de dentro. Como será que anda, né? E eu também, como é que anda cuidando de si mesmo? Porque também não podemos esquecer de si mesmo, que é onde começa o amor. Estamos preocupados em mostrar para o outro, estamos preocupados em viver aquela vida de perfeição e esquecendo o mais importante, que somos nós.
É até onde entra um pouco da psicologia, né? Que é essa busca pela nosso aprendizado, né? São questões. A psicologia é uma área das ciências. Se a gente for seguir, ela não tem um segmento religioso. Mas se a gente for colocar a psicologia dentro do Evangelho, o que é o papel do psicólogo? Mostrar à pessoa a empatia. Se colocar no lugar do outro, né? Nós, como psicólogos, que estamos na frente, estamos colocando no lugar do outro. Eu acredito que qualquer profissão, né? Que seja, está sempre se colocando no lugar do outro. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro para entender, compreender aquela situação, né? A entrada dos céus. Mais abertos para o amor e a caridade. O amor de Jesus é para o outro, não é para apenas nosso eu. É o amor sem ganhos em troca. É o dar. É o amor. Estamos sempre aprendendo, conhecendo. Jamais sabemos ou somos melhor que os outros. Lembrando sempre que Deus são os nossos corações. Eles não conhecem, a Ele não se engana. Somos livres para escolher entre o bem e o mal. Temos nossa escolha, né? Entre o bem e o mal. Temos nosso livre arbítrio. Estamos ali no ensinamento, mas seguimos entre o bem e o mal. E o preceito de Jesus é a fé, é o crer. Nós cremos no nome que nós estamos vendo para viver esse amor, para viver essa caridade. A psicologia, ela busca esse trabalho com a pessoa, né? A busca de si mesmo, o conhecimento de si mesmo. Porque a partir do momento que a gente vai se conhecendo, a gente vai se colocando no lugar do outro e vai buscando entender um pouco do que cada um passa. Porque todos nós aqui passamos por muitas coisas, nossas vidas, por muitos problemas, por muita dificuldade, por muitas perdas. Então, à medida que a gente vai se colocando no lugar do outro, que a gente vai se conhecendo, a gente conhece o outro. É uma consequência, né? A gente viver para a caridade e aquela caridade trazer para a gente o quê? O afeto, a compaixão, trazer a paz. Quando a gente vive aquela situação, se colocando no lugar do outro, sem ser a busca de aparência, ou sem achar que só é importante a caridade, só é importante é estar dentro, a gente não busca a compreensão em nós mesmos. Não é o centro que vai nos dar a salvação. Mas quem nos dá a salvação é quem? Jesus Cristo. Nós mesmos. Nós mesmos que vamos procurar a salvação. Pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, se deixando, não permitindo que também o outro use a nossa vaidade para sobrepor. Como até a colega falou aqui, que as redes sociais mostram tanta aparência que a gente fica se perguntando, né? Onde é que está essa felicidade que está chegando para todo mundo? Essa perfeição e não para a gente. Não se engane, né? Aquela pessoa não é julgando, mas aquela pessoa provavelmente está seguindo aquele padrão que a sociedade coloca de perfeição, mas esquecendo de buscar a si mesmo, que é onde vem. Jesus está em cada um de nós, em cada um dos nossos corações. Não é isso? Ele está aqui presente em cada um de nós, em cada um dos nossos corações. A partir do momento que a gente está no ventre, a gente nasce, ele está ali para nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. Temos a escolha, mas também temos a escolha do caminho do bem, né? O caminho de Jesus. Então, a gente pode se enganar sim, mas a gente nunca vai enganar. Não é? Tem um caso de um espírita no umbral. O umbral é uma região
Arrasou pesada. Aí ele diz assim, mas lá eu frequentava o centro, eu participava disso, fazia doações. Sim, você fazia, mas você queria aparecer, você anunciava o que estava dando, fazia questão de mostrar. Então ele fazia, mas ao mesmo tempo ele desfazia tudo aquilo que ele fez. Quer dizer, só em ele você se tem que questionar, fazer, né? só Só em se questionar. você tem que fazer, não precisa ninguém ficar sabendo não. Só colocar um pouco dentro do espiritismo, né? Que a gente sabe que tem as pessoas que têm um dom, que têm mediunidade. Eu até percebo que isso vem aumentando, né? Eu não sei se as pessoas... Mas eu acho que é porque as pessoas não procuravam o centro espírita. Tinha aquele dom, nasceu com aquele dom, mas não procurava aperfeiçoar, trabalhar. Né? Então hoje que já está assim mais. O que eu sinto também que as pessoas já estão mais levando a sério, dando mais credibilidade ao espiritismo, aí está aflorando esse lado mediúnico, essas coisas Mas que a pessoa possui, entendeu? O questionamento. Estão procurando para evoluir para si? Eu acredito que sim. É isso que devemos buscar sempre o questionamento. Está procurando por uma necessidade. Às vezes não vem nem pelo amor, vem pela dor, pela necessidade, entendeu? Que a maioria das pessoas quando procuram o centro espírita é por essa questão, né? Ou por perder alguém, ou por estar muito bem psicologicamente. Nesse caso, como você citou, perdeu alguém, eu sempre observava isso. Pessoas que nunca tinham vindo no centro, aí de repente perdia alguém, aí no outro dia já ia para o centro como quem ia encontrar a pessoa lá. Você vê, eles tinham essa concepção, né? Eles tinham essa concepção. Porque lá fora muitas pessoas falam, porque no centro você vai bulir com os espíritos. Não é como as pessoas lá fora pensam, certo? Depois você começa a ter conhecimento, você vê que não é assim. Então muita gente vinha achando que chegasse aqui no outro dia e encontrar a pessoa, o desencarnado, o parente, alguma coisa assim, atrás desse aconchego. Mas eu falo desse questionamento assim da pessoa procurar estudar, acho que posso falar o dom, né? Nessa questão da preocupação, você falou está procurando porque está tendo mais conhecimento, mas é isso que está sempre questionando, né? Está procurando pela questão do conhecimento ou está procurando pela questão da aparência? Porque eu percebo muito isso. Parece que como é que eu posso dizer? Parece que é melhor, né? Ter esse dom da mediunidade, porque eu acredito, não vou nem querer ser melhor. Porque está sendo mais, viu? O espiritismo está sendo mais divulgado. Também. Aí as pessoas estão vendo que não é só, como eles dizem lá fora, bulir com espírito. Mas aqui você vai se melhorar. Do pouco do estudo do espiritismo, é porque assim, eu vejo muitas pessoas em filas de banco, em transporte, falando que tem um dom. Se amostrando. Isso, pronto. É porque eu não queria usar essas palavras assim, né? Mas se amostrando como se aquilo fosse ser o melhor. E eu acredito que é um dom muito especial, mas que vem do nosso íntimo, né? Claro que se a pessoa tiver aquele dom da revelação, é importante que a pessoa fale para aquela pessoa, né? Procure o estudo, procure alguém que tenha esse atendimento para poder orientar o que pode ser feito. Isso é muito importante. Essa comunicação, né? Mas muitos usam isso. Eu acredito que o caminho de Jesus é essa renúncia do nosso egoísmo. E quando a gente fala para o outro, que eu tenho, né? É igual chegar aqui e falar Mariel, que eu conheço Mariel. O espírito Mariel, eu tenho um dom, não sei quem apareceu para mim e tal, e mandou isso e aquilo. Eu acho que não vai naquele momento me agregar em nada. Nem agregar a mim, nem do espiritismo,
e nem a outras pessoas. Meu irmão está falando do tempo, viu, gente? Falta 5 minutos. Então, vamos resumir, né? O amor e a caridade. Isso, duas palavras que eu acho que é pequena e totalmente simbólica. O amor e a caridade. Lembrando sempre da gente usar o que tem vindo de nós e não do outro. Lembrando que a salvação é pra gente, né? E não pro outro. Eu ia terminar com a última frasezinha do Evangelho, que eu achei tão marcante. Que é a última frase, né? As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas, tudo em geral, né? Que se apoiarem sobre as suas palavras, serão estáveis como a casa construída sob a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída, sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Ou seja, sejam sempre amor e caridade. Vamos lá.